Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Archer Education. Realizado em parceria com o Jornal da Orla, essa iniciativa reúne informação de qualidade e análise profunda sobre os temas que movem o agronegócio, o setor de energia e os mercados globais. A nossa missão aqui é provocar reflexão, trazer visões técnicas e críticas sobre os assuntos que impactam diretamente a cadeia produtiva. O consumo e a formulação de políticas públicas, sempre com convidados que fazem a diferença nos bastidores do setor. No episódio de hoje, nós temos o privilégio de receber uma das vozes mais influentes do direito aplicado ao agronegócio no Brasil. O nosso convidado é o advogado, professor, pesquisador Renato Buranello, sócio da VBSO Advogados, um escritório amplamente reconhecido pela sua atuação técnica em contratos, mercados financeiros e de capitais, com forte presença no setor agro. O Renato é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, é também presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA, e é membro da Câmara de Crédito, Comercialização e Seguros do MAPA, onde contribui ativamente para a formulação de políticas públicas voltadas ao setor. Na área acadêmica, ele coordena o curso de Direito do Agronegócio no INSPER, é professor da B3 Educação e, mais recentemente, foi aprovado para o programa de pós-doutoramento na tradicional Universidade de Coimbra, com uma pesquisa voltada à recuperação judicial e à insolvência do produtor rural em uma perspectiva comparada. Renato é, sem dúvida, uma das mentes mais preparadas para nos ajudar a entender os desafios regulatórios e jurídicos que impactam o presente e o futuro do agronegócio brasileiro. Renato, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que a tua agenda é muito complicada e você veio lá de Vinhedo para nos atender aqui em Santos. A palavra é sua. Olá, pessoal. Prazer estar aqui, Arnaldo. Prazer estar aqui, Tarsilo. É isso aí, eu acho que nós temos perspectivas aí desafiadoras pela frente e esse papo aqui com vocês com certeza vai poder deixar um pouquinho mais claro esses cenários, o que a gente tem pela frente aí. Olha, quando o pessoal soube que você vinha aqui, já veio uma enxurrada de perguntas que eu vou fazer a primeira, depois o Tarsilo, que é nosso companheiro aqui, também vai nos ajudar. Como você vê o crédito para o agro em termos de recursos direcionados, recursos bancários livres e recursos do mercado de capitais? Olha, Arnaldo, isso aí hoje é meio, de forma grosseira, um terço, né? Mas isso precisa mudar, né? Tá mudando já ao longo do tempo, mas em passos, eu diria, lentos, né? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos numa mudança de modelo. Um modelo que já teve maior participação do Estado, maior frequência de subsídios e incentivos de políticas agrícolas específicas, e nós estamos indo para o crédito privado. Se você olhar em um instrumento que todo mundo conhece aqui, 94, a cédula de produto rural, a CPR, ali era uma mudança de vertente. Nós tínhamos muito apoio estatal dentro dessas políticas específicas, muito ligado ao Sistema Nacional de Crédito Rural, e aí a gente vem olhando instrumentos privados de financiamento da atividade. E na sua pergunta bem colocado, você já olha uma mudança de perspectiva. Como? Maior participação do mercado de crédito privado e mercado de capitais. Então, o que eu estou querendo dizer? Estamos saindo do antigo modelo, ainda na mesma estrutura, eu diria, na mesma, o mesmo prédio guarda essa instrumentalização. Contudo, nós estamos partindo para uma mudança para o prédio ao lado, que tem muito crédito privado e mercado de capitais nessa jogada. E aí, essa equação que a gente falou ali na sua pergunta deve mudar, e eu acho que ela vai continuar consistentemente nessa direção. Por que eu acredito que é o lugar certo? Porque a gente tem uma pressão orçamentária dentro das políticas atuais enorme. Tá aí, ó, né? A gente não fecha a conta. E aí você vai buscar dinheiro do Tesouro Nacional para dar subsídio a esses recursos, para colocar taxa em patamares que hoje são impensáveis. Uma Selic alta como essa, você emprestar 8,75, 9 no crédito rural. Quem paga a diferença? Tesouro Nacional, nós, no final. Então, essa política ela está fadada, de fato, a uma redução drástica ou até a sua extinção ao longo do tempo.
Que eu vejo? Há uma direção regulatória, e eu estou aqui também com esse chapéu regulatório e de advogado que sou, a dizer a vocês, se a lei não veio à toa, ela não vem, desde 94 para cá, CPR, depois títulos agro, depois FIAGRO, né? Toda uma lógica, lei do agro 1, lei do agro 2, que foi, vamos ampliar os participantes desse mercado privado e dar maior objeto a isso. Então, portanto, esses instrumentos privados hoje é quem carrega boa parte. Eu acredito sinceramente que a gente vai ficar nessas políticas atuais com parte de subsídio estatal para o pequeno produtor, né? A agricultura familiar, Pronar, Pronamp, tudo isso aí deve continuar dentro de um apoio estatal e acho que faz sentido. Esses são riscos que não são colocados no mercado financeiro de capitais. Por outro lado, aquele que pode estender, né, a sua captação junto ao mercado privado tem que ir ao mercado privado. Né? Quanto mais fizermos operações, quanto mais tivermos históricos e boas performances, mais a gente vai reduzir taxa, reduzir custo de transação, e isso vai melhorar esse ambiente de crédito e financiamento para o setor. É assim que eu vejo. Então, portanto, é uma equação que está em mudança e deve mudar cada vez mais. Perfeito, Renato. E nesse contexto todo que você está colocando, a gente conversando, a lei de recuperação judicial, 20 anos, né, que ela está aí, e a gente viu vários casos dentro desse período. E assim, queria que você fizesse um resumo. Isso foi bom para o país? Foi ruim? Está desbalanceado? Ela é mais pró o devedor do que o doador? Então eu queria ouvir de você se isso vai em linha com isso que você falou, que a gente precisa ter uma regra boa, que quando acontecerem, né, esses imprevistos, vindo aqui hoje no podcast, tá vendo? Teve uma chuva de granizo que pegou o café, embora 95% já tinha sido colhido, traz um problemaço para o ano que vem. O produtor está dizendo que só ia recuperar em 2 anos. Então, como é que encaixa tudo isso? Renato, desculpa, aproveitando aqui, tem uma pergunta que mandaram aqui, é o seguinte: qual é a visão dele, quer dizer, qual é a visão do Renato sobre o uso, entre aspas, oportunista das recuperações judiciais no agro e o impacto sistêmico? Perfeito. Ótima questão. Eu nem escondo de vocês que é algo que eu tenho estudado sobremaneira pela praticidade aí, né, dos últimos anos. Tem um aumento de volume registrado. O Serasa hoje faz um belo papel em monitorar os pedidos de recuperação judicial no setor, no segmento. Vocês sabem que a gente não tem nada centralizado, né? Poder Judiciário é tudo estadual. Você não tem um birô centralizado. Você não tem algo nacional. Então, a entidade hoje privada do Serasa é quem faz um pouco desse papel para alimentar a gente com dados, que é importantíssimo, né? A partir desses dados, você tira análises disso e conclusões em relação a isso. Nesse contexto que a gente tem um aumento vertiginoso nos últimos 2 anos, 24, 25, dado muito pela crise hídrica que a gente teve no Centro-Oeste, pela questão do Rio Grande do Sul pontualmente, mas que influenciou bastante. E aí a gente tem 2 cenários, Tarsilo, assim, muito claros. A sua pergunta leva a isso, é inevitável. Esse exemplo do café é para que veio a lei de recuperação. Tá? Ela assiste aqueles que têm uma questão de impontualidade que ela está muito mais ligada à questão de estrutura. Eu não vou recuperar aquilo em 1 ano, eu vou ter que realmente prorrogar, alongar, buscar novos parceiros ali comerciais e financeiros dentro de um contexto, né, estrutural. Por outro lado, tem toda uma outra gama que essa pergunta leva à nossa análise, que é aquela pequena alteração ou circunstâncias que eu estou, de certa forma, né, com uma impontualidade, questões circunstanciais, portanto, e não estruturais, e que eu quero levar a uma régua de proteção patrimonial. Então, meu imóvel rural está ali, está garantido, eu quero 10, 15 anos, que é a média hoje que os planos de recuperação judiciais são aprovados, com deságio de 60%, 70%. Brincando entre nós aqui, amigos, eu também quero. Porque você pagar 30% em 15 anos, quem não quer? Né? E você não bota a mão no imóvel, né? Que é o grande ativo. Né? Então, assim, nesse contexto, a gente está vivendo e vivenciando um problema.
Porque você disse bem, a lei tem vindo para, de fato, regular isso de forma adequada. Me parece que os excessos não estão sendo melhor monitorados e dirigidos por essa nova lei. Só queria repassar um ponto importante. A lei é uma lei geral, é do empresário, né? E a gente não tinha um capítulo do produtor rural. Por sinal, até confesso para vocês, eu participei da elaboração desse capítulo. À época, deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar, os pedidos de RJ começavam a aumentar, a gente não tinha uma regulamentação e o STJ vai e define a possibilidade do produtor pessoa física pedir a recuperação judicial. Então, gera um precedente. Só que não estava regulado. Então, a jurisprudência vem antes do que a norma e diz, o Arnaldo, pessoa física, pode pedir. Mas em qual condição? Com que requisito? O que está dentro? O que está fora da recuperação? E aí, nessa chamada, o deputado Alceu Moreira disse, pessoal, façam um capítulo, montem uma regulação mínima para isso. Não dá para mexer demais, a lei já estava lá. Naquele momento em que ia se revisar a lei, a primeira alteração mais significativa da lei, vamos colocar esse capítulo aí. Legal. Agora está autorizado, portanto, na lei o produtor pessoa física a esse acesso, né, a um procedimento especial de recomposição desse endividamento. Por outro lado, ele precisa prestar ali condições mínimas, formais, contábeis, né? Gente, tem negócio básico aqui no agro ainda. Eu não sei o que é passivo e o que é ativo. Eu misturo as duas coisas. Né? Outro dia eu ouvi uma frase, permanece até hoje na minha cabeça, ainda tem aquela história do talão de cheque, do canhoto do talão de cheque. Essa aqui é a caminhonete, esse aqui é a colheitadeira, esse aqui é para a escola da filha. Tá tudo misturado. Peraí, a crise é do empresário, né? Então eu preciso entender o que é dívida da atividade e o que não é dívida da atividade. E fazer uma distinção muito clara. A hora que você coloca isso, né, num concurso geral, você está colocando dívidas ali que nem devem compor. Né? Então, assim, no Brasil há uma idiosincrasia. Não só essa, a gente está cheio de jabuticaba aqui, né? O que é? Eu sou empresa, mas eu não me registro lá no departamento comercial, na junta comercial. Então, eu tenho faturamentos elevadíssimos, opero de forma organizada e profissional, mas não me registro como empresário. Essa é a bagunça que a gente gerou. Então esse cara, ele hoje não tem uma contabilidade adequada, ele não dá transparência aos credores, aos demais agentes, de tudo que está ocorrendo dentro da atividade dele, e aí ele aparece com pedido de recuperação muitas vezes, né? E aí o judiciário tem que dar alguma guarida a esse pedido. Isso está acontecendo agora, num volume especialmente elevado no início desse ano. Eu diria que esse último tri e agora fechando o segundo, a gente tem recorde de pedido de recuperação judicial. Esse é o cenário que está por aí. É complicado, né, Renato? Porque a gente também está vivendo um momento de país em que a taxa de juros está elevada já há um tempo e tende a ficar nesses patamares. Isso só agrava tudo isso que você colocou, né? Fica tudo muito mais... Sem dúvida nenhuma, Tracila. Assim, Renato, tem histórico de outros países, por exemplo? Então, na leitura do meu currículo aí, você me provocou por outro lado. Pegou muito bem o histórico ali do currículo. Esse é um negócio super novo. Eu tive a aprovação na Universidade de Coimbra na semana passada. Que legal, hein? Parabéns, hein? Obrigado. Na última quinta-feira. Desculpa, quarta-feira. Vai presencial ou vai ser híbrido? É híbrido. Pô, que legal. Eu tenho que passar um tempo lá e depois faço os estudos aqui também. Mas, Arnaldo, o que eu peguei como objeto do estudo? O modelo comparado. Como é que é nos outros países? Né? E eu já sei, para te adiantar, que é uma coisa que não tem um protocolo mínimo. Assim. Você disser, Renato, tem uma lei geral, Comunidade Europeia, Argentina, África do Sul, Austrália, Canadá. Não tem. Então, assim, cada país está dando tratamento especializado a isso. O Brasil, por essa questão tributária fiscal
de se operar na física ser mais benéfico, a gente ainda tem uma cereja do bolo. Mas o meu estudo vai para esse lado de dizer, vamos olhar os modelos comparados e ver se a gente estabelece uma coisa que seja melhor e mais adequada, né? Então, se estudar profundamente o que está lá fora, de repente vai trazer um modelo melhor para a gente. Hoje eu acho que, de fato, esse modelo está esgarçado, vai precisar de uma revisão aí, ou diria, né, uma melhor interpretação dos tribunais, fechando essa porta de muitos pedidos. Está acontecendo de forma meio deliberada. Não, perfeito, Renato. Isso é muito importante, a gente que está aí vivendo um projeto de expansão, a gente começou a expandir, falo especificamente da cana-de-açúcar, a gente começou a expandir a partir de 2005 e foi uma avalanche, né? Construímos 100 usinas, é impensável, em praticamente menos de 10 anos, e depois veio a conta. Muitos desses projetos não estavam bem feitos, tinham erros estruturais, e o setor usou muito desse recurso que a gente vem vendo até hoje, né? E assim, eu vejo alguns casos positivos de empresas que saíram, que conseguiram dar a volta por cima, usando esse instrumento e realmente acreditando a esse instrumento, que sem ele seria impossível e a gente ia perder como país, perder emprego, fechar uma usina, como a gente está vendo outras agora. Então, eu queria ver contigo, assim, apesar de tudo, o balanço parece ser positivo. Você fala em relação às RJs? As RJs especificamente. Então, eu acho que você tem que dar tratamento meio cirúrgico à questão. Porque se é um instrumento adequado e ele é necessário, sem dúvida nenhuma, né? Você precisa dar remédio a essas questões de crise econômico-financeiras mais estruturais. A gente tem exemplo de usinas que saíram, pagaram todo o seu plano, então é isso, super bem. Esse é o bom exemplo. Agora, Tarcílio, eu tenho sérias dúvidas de que isso é maioria, tá? Por essa circunstância, eu não estou falando nem no mercado açucarial. Acho que ali o efeito PF-PJ é menor, porque é a indústria, e a indústria é a empresa, né? Agora, nos produtores, estou falando de dentro da porteira, né? A atividade de produção. Operando na física, gera uma série de circunstâncias de externalidades negativas. E eu acho que hoje a gente não está conseguindo medir isso adequado e o efeito disso. Eu diria que nós vamos ter um efeito Orloff, vai ter ressaca. Porque o número de pedidos é muito grande, né? Ainda não se sabe lá na frente como é que o mercado vai reagir, o mercado de crédito, né? A questão de risco também dessa atividade, dado que tem muita gente usando, mas não é o instrumento adequado para o momento aí. Perfeito. Ô, Renato, tem uma pergunta aqui, ó. O que poderia ser melhorado em termos de segurança jurídica para o CRA e Fiagro? Então, olha, essa régua, quando eu falei a régua regulatória, essa régua é muito interessante porque, né, foi levando ao caminho do crédito privado do mercado de capitais. E o Fiagro, para nós, é um marco, de alguma maneira, porque nós vivíamos e convivíamos com vários fundos de investimento, mas não um do setor, né? Imobiliário, participações, né? E aí a gente vem e cria o Fundo de Investimento das Cadeias Agroindustriais vocacionado, um fundo vocacionado ao agronegócio. Isso é muito interessante. Do ponto de vista regulatório, eu acho que a gente avançou bastante, né? Primeiro tivemos uma fase transitória, o Fiagro foi criado, a CVM falou, ó, podem operar com a regra existente. Era a regra dos fundos já existentes. Fundo imobiliário, fundo de direitos creditórios, FDIC, e o fundo em participações. Legal. O que você faz com isso? Você deixa o mercado operar e vai enxergando do mercado onde tem algo que está saindo ali da banda regular, né? Da régua mais adequada. Dado 1 ano e meio, a CVM veio e colocou a regra definitiva, tá? Então, ela é nova, é uma regra que eu acho bastante adequada. O que eu vejo, Arnaldo, dentro da pergunta, assim, ó, é gestão de risco. O nosso painel também está falando ali claramente sobre isso. Então, assim, é tanto a regra, eu acho que é muito de entrar lastros e posições, muitas vezes, que ela não teve a sua melhor análise na entrada. Então, você cede ao fundo um ativo que ele tem um risco intrínseco ali. E aí você vai dizer, pô, mas aí o investidor lá tomou uma porrada, ele não vai receber. Pode ser que ele não receba.
Né? Então, assim, a gente tem que tomar mais cuidado nessa questão. Tarsila sabe também muito bem disso. A gente tem ondas no mercado financeiro, né? Tá tudo bem, entra um monte de gente. Começa a ficar mal, sai um monte de gente. Por exemplo, essas coisas precisam acabar. Quem tá lá precisa entender do setor, precisa entender do segmento, seus riscos e tal. E aí, parar com esse entra e sai. Mas a gente tá vendo cada vez mais gente interessada em entrar e permanecer, né? Muito mais. É muito mais consistente. Isso que você falou, eu vejo. Porque assim, eu vejo pelos clientes que eu atuo. Né? Então o cara tá lá, levou uma toalha e continua lá. Antes você saía correndo. Então assim, e às vezes formava fila na porta de usina, 2 anos depois o cara não queria nem passar perto da usina. Né? Então assim, nós precisamos acabar com esse negócio. Quem esteja, que esteja para ficar. E que saiba que o agro também tem momentos cíclicos, tem as externalidades aí de natureza e tal, que a gente precisa tentar entender. Então assim, acho que do ponto de vista regulatório, assim, no ponto da pergunta, a gente tá com uma boa regulação. O que eu vejo, nós precisamos diminuir riscos, né, com uma melhor gestão, e a outra é custo de transação. Ainda, Arnaldo, é uma operação cara. O FII é muito alto. É caro. E aí você fala, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Mas se eu quiser ter um mercado de capitais democrático, tem que ser para todo mundo. Cara, se você é produtor de café lá, quer emitir uma CPR e o mercado carrega, tem que custar barato. Não pode, né? Eu tô falando aqui, o escritório apoia muitas essas estruturas. Cara, o custodiante, registrador, escritório de advocacia. Pô, não dá. E com juro de 15%. Não dá. Então, assim, hoje ainda. E eu recebo essa crítica, né? Indireta, porque eu só sou um operador ali, mas ainda é caro. Ainda é caro. E nós precisamos melhorar essa questão. Aí sim. Será que a regulamentação diminuindo algumas molduras ali, que está muito estreito, muito, né, muito pesado, você pega um prospecto, ele tem 500 páginas. Para elaborar aquilo custa. Mas quem lê? Será que não dá para fazer um negócio sintético, entendeu? Então, assim, aí diminui o custo. Né? Então, assim, outras operações que elas vão ao mercado mais de investidor qualificado, tem que ter regras muito simples, porque o cara sabe o que ele está fazendo. Né? Ele não pode alegar amanhã, olha, passou aí pela comissão e vocês não tiveram maior cuidado. Não, cara, você já é grandinho para saber onde tem que investir e como investir. Então, eu acho que tem que ter uma adequação do ponto de vista da supervisão e regulamentação. Por outro lado, a redução de custo é fundamental. Se a gente quiser um mercado cada vez mais largo e que abarque mais tipos de estruturas, e do pequeno e do médio também, tem que reduzir custo. Esse cara, ele vai brigar por custo. Interessante, né, Renato? Aí, uma coisa que talvez deriva disso é outro defeito nosso, a questão de seguros também, né? Então, a gente também não tem essa cultura. Você fala em seguro, parece que todo mundo foge, que é uma atividade que tem essa característica, né? Precisa. A gente tem colegas que trabalham aí que estão tentando criar seguros paramétricos, uma série de coisas, que tudo isso vai ao encontro para realmente mitigar esse processo. Assim, é muito bem colocado, né? Porque se a gente pegar uma tríade assim, né? Acho que crédito, seguro, gestão de risco. Acho que a gente tem um tripé que a gente precisa estar, né, sobre esse olhar. Aí você vai perguntar, melhoramos a gestão de risco? O Arnaldo está aqui, claramente acho que melhoramos. Sim. A gente tornou isso muito mais profissional, a gente tem muito mais instrumento de gestão. É verdade. Crédito, evoluímos no privado, maior participação no mercado de capitais, ok. Terceiro, eu vou te falar a verdade. Eu acho que eu acompanho 5, 6 ministros da agricultura que falam, seguro é a prioridade, nós vamos mudar o modelo de seguro no país. Continua tudo igual. Exatamente igual. Então, baixa cobertura. O que pega? Arnaldo, olha, uma série de circunstâncias. Eu acho que é caro, cobre o que não precisa, o que precisa é a amostragem negativa, ninguém quer entrar. O subsídio estatal vai para um lado que também não corrige essa distorção. Tem baixíssimo dado e controle de números, e seguro precisa ter, né? A atuária precisa ter. Né? Lembra do carro? Se sai dirigindo aí. Tem uma estatística da seguradora dizendo, se todo mundo bater ao mesmo tempo, quebra a seguradora. Então tá dizendo, não, esses é 5% e aí a seguradora sabe o preço, quanto é que vai custar o prêmio. Né? A gente não tem claro isso. Quando você fala do rural, a gente não tem dado. Então, assim, falta, né, uma organização
centralizada, de maior gestão de risco, no qual o instrumento seguro faça parte essencial desse contexto. Acho que hoje a gente caminhou pouquinho recentemente com um projeto, um PL da ex-ministra Tereza Cristina. Ela vai no eixo desse negócio. Ela deixa o Ministério e logo, né, no Senado apresenta um projeto de lei para atacar a regulamentação atual e promover uma mudança estrutural do modelo de seguro. Eu gostaria de acreditar que isso vai evoluir e que a gente possa, de fato, um dia chegar aqui e falar, ó, agora mudou. Hoje ainda caminha muito pouco. Você pega o parâmetro, você tem uma cobertura, mas é mínimo ainda. Muita gente com desconfiança, poucas seguradoras topam esse risco. Então, assim, e lembrando, né, gente, na modelagem de seguro, a grande parte do risco não fica nem no Brasil, fica lá fora, na retrocessão. É no resseguro que o cara banca. E esse cara tem que olhar o Brasil e dizer, ó, eu tô entrando, eu tô seguro para entrar, olha só. Né? Será que o ambiente que nós estamos vivendo aí está seguro para entrar? Não. Não. Taxas altas, questões climáticas, né? Uma série de circunstâncias também aí no mercado, né? Ainda artesanal, algumas. Muito artesanal. Alguns produtores. Que não aceita, né? Uma modelagem dessa não aceita essa questão meio doméstica, assim, né? De gestão. A gente precisa, de fato, tornar isso cada vez mais profissional. Só para encerrar, não quero me alongar nessa questão, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, ó. Se você me perguntar assim, eu não sei se eu vou enxergar isso, mas para que lado nós vamos? Tá? Eu acho que nós vamos para um lado muito mais do seguro e de gestão do que do crédito, como é hoje. Modelo americano, por exemplo, dá guarida e subvenção ao seguro e não ao crédito. Então é como se eu dissesse assim, aquele risco que ninguém cobre, eu, Estado, vou te ajudar. Eu te dou uma apólice. Agora, você aí tem que ser forte e com certa governança que seja suficiente para você pegar a apólice no mercado privado e pegar o teu recurso. Quer dizer, você está dizendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem digamos assim, o Estado, ele te dá uma apólice para seguros, por exemplo, atos de Deus, né? Geada, seca. Praga, seca. Sim. Aí sim. Isso, ele dá subsídio a isso, ao invés de colocar isso, o Tesouro Nacional, no crédito. Então ele inverte a equação, que no Brasil menos, é crédito, que é bem menos. Bem menos. E cobre muito mais. Então será que não está na hora da gente tirar muito peso dessa questão de subsídio ao crédito e colocar o cheque mais no seguro? Que é onde a Faria Lima não quer entrar? Ela não quer comprar esse risco e não pode muitas vezes? Ó, a Índia tem um preço mínimo de garantia que eles chamam lá para o açúcar, por exemplo, né, para a cana. Estados Unidos tem isso também. O Brasil teve nos anos 80 muito desse negócio, né? Teve. Você tinha um preço mínimo de garantia, ou seja, o café não pode ser vendido por menos de X. Lembra disso? Sim. Hoje não existe mais. Garantia de preços mínimos. Garantia de preço mínimo. Tava lá cada plano safra saía lá o valor. Não, os Estados Unidos é muito mais livre nessa questão. Por outro lado, aquilo lá, ele né, na forma de olhar o seguro como a externalidade que o mercado financeiro não cobre, ele foi lá atacar esse ponto. E eu acho que aí, né, ele amplia a cobertura e amplia acesso ao crédito. Né? É isso que no Brasil está um pouco capenga, eu diria. Em outras palavras, eu, produtor, como eu estou segurado em certas coisas aqui que podem impactar na minha produção, você pode caminhar sozinho. Então você que vai me financiar fica muito mais garantido. Porque, Arnaldo, esse risco que o Estado está apoiando e patrocinando de certa forma, o mercado financeiro não compraria. Então aí precisa de Estado. Porque, aquela história de Estado parece meio complexo, mas é uma equação simples. O Estado tem que estar onde o mercado, né, essa instituição, mercado, não consegue enxergar, não precifica. No Brasil, isso é muito complicado, né? A gente entra em tudo e onde precisa entrar, não entra. Então, fica meio difícil de fechar essa conta. Né? A gente quer ser... eu passei aqui agora há pouco, aqui a 2 quadras, Correios e Telégrafos. O Estado precisa estar aí, cara? Acho que não, né? Parece que o telégrafo não tem mais. Então, assim, essa a questão. Até ontem, a gente tinha o ressegurador monopólio no Brasil. IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Era monopólio, cara. Pálida. Imagine você ter que ir ao Estado para ressegurar esse seguro que você coloca lá fora de maneira privada. Tem algo errado aí. Pô, Estado, se coloca onde deve estar. Nós aqui, que eu imagino, do ponto de vista de modelo econômico de livre iniciativa, livre concorrência, esse é o jogo que nós estamos aqui. Se é esse o jogo,
Nós precisamos, de fato, dar estruturas a que esses agentes operem de maneira cada vez mais equiparada, igualitária, dentro do mercado privado. E até para diminuir o peso do Estado, né? Exato. Que é o que a gente sempre volta. O Estado é pesado, gasta mal, custoso. Né? Agora, Tarsila, o pior, e aí que eu tenho assistido, aqui não é gestão A ou gestão B, a gente continua gastando muito. Então, a qualidade do gasto público hoje é muito ruim. A gente gasta mal. E aí é um problema, sobra pouco. Né? E o que sobra, que poderia ser melhor direcionado, é tão pouco ou nem chega. Né? E é isso que nós precisamos melhorar. Essa equação da administração pública no Brasil precisa mudar bastante. Tarsila, tem uma pergunta aqui que mandaram, que é o seguinte, olha. O que você achou sobre essa oferta de CPR da Klabin? Eu nem sabia do que é. Essa pode ser uma alternativa de crédito mais barata para o produtor no futuro próximo? Primeiro, o que foi essa CPR da Klabin que o pessoal está perguntando? Assim, teve... É interessante. Foi alguma coisa... Foi. Foi diferente. Tá. Foi diferente, sim. Por quê? Eu vou ter que dar um passinho para trás. O que aconteceu? Quando eu falei daquela esteira regulatória, eu disse para vocês, tá indo num super bom sentido, tá chegando, desaguando no crédito privado e mercado de capitais. Ocorre que, recentemente, já nessa nova gestão, nesse mandato atual, vocês sabem que o Plano Safra, ele é muito feito sob duas mãos, agricultura e fazenda, né? Ou economia. Uhum. Quem tem o cheque mesmo? É a fazenda. Então, o que eu quero dizer... O Ministério da Agricultura, ele planeja, ele faz lá suas estruturas, o seu arcabouço, o seu rascunho, mas tem que pedir o cheque para quem manda, que é o Ministério da Fazenda. Aí, Arnaldo, aconteceu um negócio. Nessa esteira regulatória, eu estou dando um espacinho para poder chegar onde foi essa emissão. O Ministério da Fazenda, entre os seus secretários, chegaram à conclusão que isenção sobre os títulos agro, CRA, LCA, CPR, CDCA, era um excesso. Que, de certa forma, esse mercado não precisa desse incentivo e queriam tirar cada vez mais. E que havia algum excesso no mercado. Explico. Algumas emissões que estavam alargando demais a cadeia, né? Será que está na cadeia? Será que não está na cadeia? Será que a Klabin tem, de fato, maior participação do objeto dentro da cadeia agro ou não e tal? E aí vem... Com duas resoluções, basicamente, do Conselho Monetário Nacional, leia-se economia, né? Conselho Monetário, tem lá, o conselho é formado por economia e agricultura também, e aí sai uma norma, assim, restringindo a emissão. O legitimado a emissão, o emissor, melhor dizendo, o legitimado à emissão, não poderia ser uma empresa, por exemplo, como a Klabin, porque ela já fugia do objeto. Aí está aí a resposta à sua pergunta. Né? A maior parte da sua receita não vem do dentro da porteira. E antes, aí não importava tanto essa questão, se era tanto mais, porque aí, você conhece isso bem, o setor de cana, então, isso é tão claro, porque é agroindústria. Assim, cara, o tanto que você tem de cana, o que é próprio, não interessa, vai passar dentro daquela usina. E esse binômio é interessante. O binômio eu faço a produção e a indústria, e para mim, isso tudo está dentro de um mesmo contexto e atividade. O que ocorre com a mudança do Conselho Monetário Nacional restringindo os emissores, a Klabin se viu assim: eu não vou conseguir emitir o mesmo CRA que eu emiti há pouco tempo, que foi legitimado, foi totalmente adequado. E tem demanda a mais do que se oferece. Pra você ter ideia, tem mais mercado comprando, tem mais investidor poupador comprando do que se emite. A restrição do CMN pegou no coração, falou: você tenho dúvidas se você pode emitir. Aí o cara foi lá e usou. É a arbitragem regulatória que a gente chama isso. Se você trava um negócio quando você de barreira regulatória, você vai para outra saída. Qual foi a saída? Eu emito uma CPR dentro da parte de produção que ela tem. E ela tem uma parte de produção. Então essa foi a saída que ela encontrou para... Ela falou: aqui não dá mais. Mas opa, peraí, eu sou produtor. Produtor pode emitir matéria-prima dele. Isso, lastrado na matéria, exatamente. Eu sou produtor, eu posso ser emissor de CPR. E aí eu oferto a CPR direto. Então nós perdemos um CRA e ganhamos uma CPR. Boa pergunta. Será que isso pode ser um caminho para diminuir custos e amanhã acessar mais direto? Foi a primeira parte daquela
primeira pergunta que eu respondi. Dá para fazer isso. Amanhã a CPR vai começar, talvez, ser o grande instrumento de acesso direto, sem alguns custos de intermediários aí no contexto. Interessante, né? Muito interessante. O mercado se ajusta, né, gente? Não tem essa história. Nós aqui aprendemos, a gente gosta de... Eu brinco que hoje eu compro muito mais livro de economia, de mercado, do que de direito. Então, assim, é verdade. Não tem essa história, né? O mercado, ele consegue se modelar. E ele viu o seguinte, pô, a gente tem que continuar nessa pegada e a barreira regulatória, de novo, o Estado entrando mal onde não devia, né? Acabou batendo ou atirando onde não devia também. Por quê, gente? Porque algum excesso pode haver, ou aquela operação não precisava ter a isenção, ok. Mas quando você dá um tiro de canhão, um monte de outras que poderiam estar muito bem colocadas saem do jogo e a gente deixa de fazer a operação. Simples assim. Perdem todos, né? No final, perdem todos. Você? Então, Renato, agora você falou, né? Klabin, né? Klabin é um nome forte que você colocou. Boa, gente. Será que o cara da ponta, ele ainda tem um receio com o agro de entrar, de tomar, ou o próprio emissor? Quer dizer, a gente vê o agro ainda assim, menos glamouroso, apesar de ter um peso gigante no país. Você vê essa diferença? Eu vejo essas críticas, o pessoal metendo o pau no agro, né? Eu tenho uma resposta para isso. Você que mete o pau no agro, faz o seguinte: a partir de amanhã você não consome mais nada que vem do agro. Quando você levantar de manhã, nem alfafa você vai deixar de comer, porque a alfafa vem do agro. Então, essa gente é gente de mente curta. Isso pesa, Renato? Eu acho que sim, não podemos esquecer... Ideológico, né? A coisa aí, né? Não, às vezes até... Não. Desconhecimento. Às vezes um pouco de desconhecimento, viu, Arnaldo? Porque, assim, o que eu vejo... tem a parte talvez ideológica ou de que o agro envolve muito risco, que é um pouco menos profissional, tal, mudou. Ao longo dos anos, desde que a gente começou, eu via muito esse quadro. Sim. O próprio setor nosso. Gente, quanta coisa nós vimos de má gestão, de governança pífia, que tinha que mudar. E aí aquela história até serve a falência, a gente brinca. Onde abre mais empresa no mundo? Stanford, Califórnia. Onde fecha mais empresa? Por quê? Aquele que não opera bem tem que fechar. Porque dá lugar a outro agente econômico Cidade mais. É verdadeira? É dado. É verdade? É lá na Califórnia que tem maior número de aberturas e maior fechamento. Porque se abre muito e muita gente morre antes. Nossa, né? Não se estabelece. Aqui no Brasil a gente tem uma mania de vamos salvar. Joga a boia, vamos salvar. Você está salvando aquele que está tirando alguém do jogo que seria melhor para operar. Simples assim, né? Dentro da fazenda eu sei que é mais difícil. A terra tá lá, alguém tem que tomar esse lugar. Mas é o que eu também brinco, né? Mesmo no negócio da RJ, só mesclando tudo aqui agora, né? Para dar uma salada de fruta. Olha só, a terra não vai sumir. Se aquele cara, aspas, morrer, alguém entra lá e vai continuar operando aquela área lá. Sim. Ou arrendamento, ou parceria, ou vai vender, mas alguém vai continuar. Então a gente precisa também entender que na economia, e ela vai fazer isso, esse filtro eu vou limpando aquele que, né, que não opera bem, que não sabe dar maior governança e atividade para caras que conseguem operar melhor. Voltando à nossa questão, assim, o que eu vejo hoje? A gente passou por uma evolução claríssima, o setor deixou de ser patinho feio, vamos falar a verdade, já teve momentos aí muito, né? Lembra do usineiro no Aurélio? Então, esse tipo de coisa acabou. O setor melhorou demais, os outros setores também melhoraram. E terceiro, vocês não briguem comigo, mas tem um setor, é verdade, eu opero vários, né? Eu opero floresta, eu opero grãos, eu opero açúcar e álcool pra caramba, foi onde eu nasci, junto com vocês aí. Agora tem uma questão. O setor de grãos, pela questão da presença das tradings, ele teve uma evolução mais organizada. Mas não na gestão de risco. Provável. Muito inacreditável. Bom ponto seu. Porque na gestão de risco, se você olhar as empresas que se deram mal com operações aí mal sucedidas, a grande maioria está no grão. Então, o açúcar evoluiu demais. Mas isso foi uma mudança do açúcar nos últimos anos que, assim, surpreendeu. E aí serviu até aquele modelo que a gente falou. Muita gente também que não dava, até saiu do jogo. Teve que sair do jogo, né? Concentrou o mercado e tudo mais. Mas o que eu quero dizer a você é que os CRAs, ou o mercado de capitais, começou por grãos.
E depois foi indo para outros setores, tá? O grão, aquilo que tem mais governança, as médias e grandes, as agroquímicas, todas fizeram operação de CRA. Se eu pegar aqui nome a nome, eu vou falar, todas fizeram. Aí depois aquilo foi sendo levado para outros segmentos, né? Então, assim, hoje, no geral, o agro deixa de ser ter uma visão preconceituosa ou de mal visto, enfim. Por outro lado, a questão dos riscos cíclicos, de natureza e de gestão, principalmente de mercado, tem uma maior complexidade. É muito diferente de um prédio na Faria Lima que está crescendo, você está vendo cada piso subir e você comprou um CRI. Opa! Eu comprei soja e milho no Mato Grosso e aí você não está vendo o andar subindo. Então, esse é o ponto. Agora, interessante. Quanto nós estamos melhorando nisso? Eu acho que nós estamos melhorando. Tá? Então, assim, a sua pergunta é muito interessante porque ela é estrutural. Eu falo assim, nós vamos ter... No fundo, você está perguntando assim, no fundo, nós vamos ter estrutura e capacidade para colocar isso no ótimo patamar, o patamar ótimo, melhor dizendo? Acho que sim. Nós estamos no caminho. Agora, eu vou dizer pelo menos 2 ou 3 coisas aqui. Menor intervenção do governo. Menor intervenção. Porque quando entra demais, Arnaldo, você muda o modelo econômico. Sim. Aí o cara fala, se é artificial, cara, eu vou ficar aqui dependendo do que um ato qualquer, um decreto qualquer que vai regular minha vida. Opa, não, né? A outra é que essa governança e gestão continue a passos acelerados. Pô, eu tenho a mesma cabeça que vocês. O sucro energético melhorou demais. É verdade. Outros precisam seguir caminhos iguais. Você quer ver um que é pato feio? Pecuária. Patinho feio, cara. Como opera, certa informalidade, tem desvios. Então, assim, bom, tá ruim. É uma avacalhação na pecuária. E não pode, gente, porque tem cara que entrou lá e tá colocando dinheiro, né? Vocês pensem, gente, nessa modelagem do sistema privado de mercado de capitais, é a pessoa física, em grande parte, que botou a graninha dela. Né? É a senhorinha aposentada, é o dentista lá da Paulista que nunca pisou. Né? É o boi gordo. E aí você fala, cara, se tiver um excesso, um desvio, como foi boi gordo, você vai afastar essa gama de investidores, talvez para nunca mais voltar. Perfeito. Agora, a sua pergunta é atual. Vamos esquecer boi gordo, que lá foi um excesso mesmo e uma gestão completa do negócio. Hoje, temos melhores condições e condições estruturais mais adequadas para maior entrada de investidores, sem dúvida nenhuma. Outro papel dessa régua regulatória, essa esteira regulatória. Ela tem um fator histórico, né? Ela foi sendo criada ao longo do tempo, já faz 20 anos. Dolarizar as operações, né? Quanto a gente só opera aqui em mesa dólar. Cara, papel agro e contrato agro só em real. Quem que entra? Aí nós começamos a mudar essa ótica. Hoje pode ser PR em dólar? Pode. Pode CRA em dólar? Pode. Poxa, gente, demorou, né? Então, isso também vai atrair outro bolso, que é bolso de investimento estrangeiro. Né? Acredito nisso. Tem liquidez, né? Que tem liquidez, nós precisamos acessar mais até, eu diria. Né? Então, vocês olhem assim, nós temos aí pilares que, na verdade, não caminham sozinhos. Gestão de risco, transparência, governança setorial, né? A questão de régua regulatória para não travar ou não criar essas travas, barreiras aí que não fazem muito sentido ao mercado. Quando isso caminhar bem e juntos, a gente vai criar um ambiente muito mais saudável para investimento aqui, investimento lá fora. E quer saber, onde nós temos que pisar o acelerador. Ou nós vamos ficar lá batendo na porta em Brasília para pedir mais cheque. Esse é o cheque não tem também, né? Então... Tem uma coisa que você falou aí que por exemplo, afeta sobremaneira o nosso setor. Você tem na B3 um contrato de etanol, futuro de etanol. É evidentemente que a liquidez é péssima. Por quê? O que é o etanol? O etanol ele precisa ser, né, no máximo 70% do preço da gasolina, senão você vai para você vai para a gasolina, certo? Só que a gasolina é controlada pelo governo. Quer dizer, no dia que você tiver aqui, eu acho que eu não vou assistir isso, talvez os meus netos vejam. No dia que você tiver uma Petrobras que faça o papel que ela tem que fazer, ou seja, preço de mercado, e não esse cabide de emprego que serve para governo que entra e governo que sai, porque a Petrobras só não é uma empresa livre porque o governo usa aquilo como um instrumento de troca com a nossa classe política maravilhosa. Se aquilo lá um dia for
privatizado, e aí você começa a ter uma melhora até da liquidez de um contrato que reflete, em tese... Você vê, a gente viu nos últimos 2 anos a defasagem do preço da Petrobras chegou até 16% num determinado momento. Ou seja, segurando o preço da gasolina e, consequentemente, matando ou sufocando o setor energético. E para complementar, Arnaldo, ainda criando um passivo ali, né? Exatamente. Que é um passivo social ali, porque vai deixar um resultado negativo. Exatamente. Só para complementar, se você me permitir, eu acho que é muito legal, né? Essa questão, onde é que o Estado tem que estar, não deve estar, enfim, numa atividade que é amplamente privada, né? E que merece concorrência, livres mercado. Você falou agora de uma interferência do executivo. Tem um estudo lá atrás, só voltando para o setor aí de grãos, que mostra o que é aumento de custo de transação, né? É o financiamento da trading, né? Que foi fundamental para o crescimento do setor, entre outras linhas privadas. A trading vai lá e fala, ó, você vai me entregar tanto, eu já te dou 70% do preço adiantado e lá na frente você paga o saldo. O que aconteceu? Alguns juízes aí, ao judiciário agora, você falou do executivo, vou falar do judiciário, falou, não, mudança no equilíbrio econômico dos contratos. Pode quebrar, não precisa entregar. Arnaldo, vê o custo na época e quem depois ia financiar no ano seguinte. Quer dizer, aonde deve estar, né, o Estado? E aí eu falo não só do executivo. Tem uma pergunta aqui para você sobre isso. Qual é a sua opinião sobre RJ de produtor rural e da diversidade de decisões de juízes locais sobre essencialidade de bens dados em garantia? O que eu acho... Pode falar aqui? Pode. Não, eu tô brincando. Olha só, é isso. Cada estado hoje está definindo precedentes extremamente diferentes um do outro e colocando na grande parte de ativos, vamos dizer, ó, cada um de nós aqui, você tem seus ativos e passivos. Aquilo que você toma, né, no mercado, as suas dívidas, a isto responde o seu patrimônio. O que o Estado, né, Poder Judiciário é uma parcela ali do Estado, está fazendo, está dizendo o seguinte, eu vou proteger seu patrimônio e a dívida vai ficar aí para o contexto privado. Essencialidade quer dizer isso. Quando eu te dei o crédito, eu imaginava que a sua fazenda, seu maquinário, seu carro, os seus fundos aplicados ali e tal, estavam tudo... em proteção, em garantia geral, eu não estou dizendo de uma hipoteca, não é em garantia geral, aquele endividamento que você gera. Você toma, mas tem um patrimônio a responder. Quando você classifica aquele ativo ou bem como essencial, você está dizendo, ninguém põe a mão. Aí a dívida responde com o quê? Nada. ESA. Né? E aí... Eu prejudico o setor inteirinho. O setor inteiro. Porque você fala assim, mas eu esperava que aquela garantia de grãos, aquele imóvel que estava lá, fosse responder para a dívida. Mas aí o juiz falou do âmbito da RJ, que é essencial a atividade. E eu, o juiz, não quero deixar quebrar. Eu não posso... Lembra que eu falei isso agora há pouco? E não cabe a mim aqui canetar e dizer... vai quebrar. E aí o que acontece? Dá essencialidade a um conceito muito amplo e esse conceito amplo acaba não protegendo o credor ou o mercado de crédito. Eu tenho uma coisa mais conceitual assim, que eu acho, proteger o credor. Gente, você está dando segurança ao mercado. É diferente. Perfeito. Porque entre nós, se o crédito não entender que ele tem a porta de entrada e quando precisar ele tem que sair, ele não vai entrar. Se disser, você entra, mas não sabe se sai, ele não entra. Claro. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil é isso. Aí eu coloco, tem alienação fiduciária, mas você declara a juiz essencialidade, eu não posso pôr a mão na garantia. Não pode pôr a mão. Ué, mas espera aí, cara, quando constituiu, podia. E eu explico para o meu cliente que podia. E, Arnaldo, é uma trade internacional, é um fundo internacional. O cara fala, cara, o que está acontecendo aí? Como é que é esse negócio, cara? Você escreve, mas depois não confirma. Uma insegurança jurídica. Então, assim, é muito ruim. Que aumenta o nosso spread de risco. Né? Nós precisamos, de fato... Gente, essa página, ela tá velha. Como é que a gente muda isso? Quando eu te conheci, cara, eu já falava disso. A gente participava de comitê de crédito, você tava no comitê comigo, cara. Não, tá lá, tem alienação fiduciária, tem, e aí? Hoje, põe a mão? Não. Cara...
Tá amarelada a página. Aumenta a taxa. Aumenta a taxa, diminui as linhas, a gente fica lá batendo em Brasília. Gente, eu Qual é a participo lá. solução para isso? Tem que ter uma reforma, Arnaldo, assim. Veio a lei aí do sistema de garantias e tal, mas é muito pontual. Todo mundo bate palma, né? Quando se ouve assim, nos Estados Unidos você tem uma hipoteca, você executa no cartório, de manhã à tarde está no seu nome. E no Brasil? 8 anos de execução hipotecária? 10 anos? Funciona, né? Aí você vai traduzir isso em números na questão de quanto custa? Pô, vai custar muito mais caro, cara. Eu não ponho a mão na garantia. Então, assim, esse é o problema. O Brasil tem uma coisa, assim, ó, enquanto, né, o poder judiciário olhar, querer corrigir políticas públicas através de decisões do judiciário, nós vamos ter uma excrescência, nós vamos ter uma simetria gigantesca, e tem acontecido isso. Eu nem vou esconder de você, assim, acabo sendo lembrado, escolas de mais superior de magistratura, né? Todo o estado, TJ, os TJs estaduais, eles têm lá suas escolas para treinar, para dar, né, difundir conhecimento e tal, dar os cursos e tal. Eu já fui para 5 escolas, em grandes regiões produtoras. Fazer o quê? Curso. O que é barter? O que é CPR? O que é, meu? Então, assim, porque, cara, o que eu só me assusta, evidentemente que eu me assusto, é o seguinte, mas o senhor já não está decidindo assim, já, mas o senhor não conhece o que é? Não conheço. O que é barter? É verdade. Barter está fora da RJ, né? Com a mudança daquele capítulo que eu contei para vocês. A troca, o produtor chegou lá, falou: me dá sementes, defensivos, fertilizantes. Quando é que você vai pagar? Eu vou pagar com a produção. Me emite uma CPR aí, emite a CPR. Aí a revenda, o distribuidor cede para trading, cede para... O que acontece? Todo mundo espera que você cumpra e o ciclo feche. Colheu, entregou, belezinha. Todo mundo recebe, lindo. Vamos para o próximo ciclo. No momento que você quebra isso, você quebra toda a pedalada do financiamento. Um caso desse, né? Tem vários já. Então o que acontece? Lá no capítulo a gente disse, essa parte do barter financia hoje grande parte, importante parte, né, da produção. Temos que proteger, porque é um crédito privado que o cara já levou o ativo. Ele carregou o caminhão de semente, vou embora. E não recebe um tostão, vai receber lá com a colheita. O judiciário não lê isso como uma operação protegida. Se ele não lê e dá uma decisão que está dentro da RJ, quebrou todo o circuito de financiamento. Olha o risco aí. Impressionante, né? Então, assim, quando eu vou ao treinamento nessas escolas, eu tenho ali até um dever meio cívico ali, de falar, tem que levar esses caras a um conceito atual de como essas coisas funcionam, como o mercado funciona. Porque, gente, eles estão muito afastados. Tem um outro lado, só para complementar aqui, sem me alongar, eles falam assim, mas Renato, você não sabe como é que é lá na ponta, meu. Uma vara de uma cidade pequenininha, eu jogo briga de vizinho, batida de carro, aí chega uma RJ. E aí, meu, o que eu faço? Então, tem essa também, tá? Mas, gente, precisam ter... Tem remédio, tem que ter. É um exemplo, varas especializadas. Cria vara especializada, o cara só faz aquilo, vai entender daquilo e tal. Você vê varas especializadas aqui em São Paulo, o TJ de São Paulo criou vara empresarial e vara de recuperação especializada. Não julga um monte de coisa. Não julga mais o vizinho, a briga do vizinho. Julga a empresa e julga a RJ. Perfeito. Vira especialista, vai conhecer do que está julgando. Tem demanda, né? Super demanda. Você está dizendo, ou então eu estou querendo entender, que as decisões estão mais fundamentadas? Aquelas varas que se especializaram, sem dúvida nenhuma. As outras não. As outras não. As genéricas, a falta de especialização do judiciário leva a decisões de fato muito afastadas do melhor equilíbrio, da maior justiça. Esse é o problema. A que se especializa fica melhor. Tem estudo já sobre isso. Então São Paulo foi à frente, foi um dos primeiros. Outros estados estão estudando as varas especializadas. Renato, de tudo que você falou, muita coisa, sim, bem elucidador, mas fica aquela pergunta, né? A gente tinha um sistema bancário muito concentrado há 10 anos, né? Poucos instrumentos, as coisas foram... E fica aquela peste. O banco só empresta para quem não precisa. Aquele que precisa fica de fora do sistema. Ele fica de fora, porque ou não é gestão, ou o banco quer segurança. Tudo que você falou, o resumo tem muita insegurança, então essa verdade acaba sendo
uma verdade. Né? O banco só empresta para quem não precisa. Aquele que tem toda a garantia, tudo tranquilo. Como que você vê isso? Isso também evoluiu. Eu acho que lá atrás era muito seletivo. O mercado bancário era muito seletivo. Era de fato, assim, aquele que não precisava tanto e tinha. As coisas foram melhorando, né? Porque essa régua da governança, de maior transparência e outra, gente, vamos lá. O setor, ele cada vez mais ficou, sim, a bola da vez, né? A gente passou lá atrás por... Será que é isso mesmo? Será que a gente tem essa vocação ou não? Quando você olha para cá, todo mundo está entrando e está entrando de uma maneira para ficar. Você pega os bancos, gente, mesmo os 4 gigantes, só aumentaram a participação. Só aumentaram. Não, e bancos que estavam fora do sistema entraram. estão voltando. Agora, só para complementar também, que eu acho importante. Se você pegar, nos últimos anos, o papel das startups, das fintechs, agri-fintechs, tem sido super importante. Isso que eu... Aquele mercado que o grandão não quer, que o outro não sei o quê, as fintechs estão entrando e organizando esse mercado. É bonito de ver isso acontecer. Tu já viu um estudo, Arnaldo, que fala número de startups, né, que abriram as portas e onde elas estão. O setor que mais estão é no agro. O setor que mais abriu fintechs estão no agronegócio. Então, assim, esse cara, para deixar uma régua simples, para dar uma transparência, ele criou modelos, ele criou modelagem, ele criou sistemas de crédito e tal. E aí ele deixou um negócio mais viável, menos custoso e está entrando naquilo onde o banco não entrava. Ele tem capilaridade, né? Ele super. Começa a entrar em... É digital. Né? Você lembra, assim, o que o banco faz, né, gente? Vamos abrir uma filial em Lucas do Rio Verde. Isso. Que isso, cara? Abre uma tela de computador, o cara entra no aplicativo, fecha a conta e dá o crédito e acabou. Olha o custo. Lá embaixo. É verdade. Então, assim, isso mudou. E esses caras, a capilaridade deles, como você disse, tá lá na ponta onde deveria estar. E o bancão talvez não chegue, ou até não tenha interesse em chegar com a mesma velocidade, ou, né, o que diferencia. Com a rapidez. É isso que diferencia. Cada um no seu, né, no seu ponto ali. Ô, Renato, a gente está caminhando aqui para o final. E falando de coisas mais leves agora, você é um escritor profícuo da área de direito, né? Qual o livro que está no prelo agora? O Arnaldo, eu era mais. Eu digo que eu fazia mais... Quantos livros já publicados? 6 livros. 6 livros. Olha só, eu tô atualizando agora. O que eu tô querendo fazer? Mudou muita coisa. Muito recentemente, teve muita alteração legislativa. Como eu tenho esses 6, eu tô querendo... Eu vou falar em primeira mão aqui para você. Eu tô querendo fazer uma coleção, vai chamar Direito do Agronegócio, 5 volumes. E aí eu vou organizar toda essa obra de uma maneira para ficar aí como legado. Trabalho, hein? Putz, nem fale, cara. Então, assim, eu comecei de trás para frente. Soltei o último, que é Mercado, Instituições e Regime dos Sistemas Agroindustriais. Editora Atlas, né? Não, é Quartier Latam. Quartier Latam. Beleza. Quartier Latam. Beleza. Porque assim, nós temos também um problema de editoras no Brasil. Tem. Né? Você sabe muito bem disso. Poucas super seletivas, só querem o que elas querem. Né? Então, faz um livro de autoajuda. Isso, vende muito. Aquele meu derivativo, quando eu fui lá, não dá pra você fazer um de autoajuda? Você é louco, pô. É autoajuda, meu. Não, e eu que fui numa grande editora, eu não vou poder falar o nome, e aí eu fui com os livros na mão. Pô, e é pesado pra burro, meu. Eu andei com aquilo lá. Eu cheguei na mesa com aquele monte de livro. Olhou assim, tem algum de processo civil? Eu falei, não, nenhum. Então não tem conversa. O que eu tô fazendo aqui, cara? Outra, terrível. E outra, assim, ou então é tudo digital. Só que digital, cara, eu quero pegar meu livro e tal, tudo digital, porque não tem custo, né? Então, assim, hoje, eu tô atualizando. Essa da Quartier... eu comecei porque eu lancei o último, Mercado, Instituições e Regime de Sistemas Agroindustriais, uma coletânea bem legal. Eu peguei vários pareceres, opiniões legais, atualizei e publiquei. Então é super atual porque tem vários assuntos ali super recentes. Por outro lado, fora da Quartier, eu tenho o Manual de Direito do Agro da Saraiva e eu mantenho o manual. Tá. Então hoje, o que o Renato está fazendo? Atualizando o manual. Vai sair aí em agosto. Já vai ser a nova edição. Boa. Nós vamos colocar aqui embaixo depois o link para esses livros todos. Renato, nosso tempo acabou. Tarsilo, obrigado pela presença e ajudar a gente aqui nessa entrevista. Foi um prazer te trazer aqui. Você vai precisar vir mais vezes, cara. Você é um cara que tem uma fluidez muito, muito boa na conversa. Amigo nosso. Amigo nosso também.
Não, é ótimo estar com vocês. Assim, prazer enorme estar aqui. Voltar a visitar Santos. E quando vocês me chamarem, eu tô por aqui. Obrigadão, gente. Obrigado. Um abraço. Um abraço, gente. Até a próxima.